Deus falou assim pra mim: intercede por ela, porque senão ela vai morrer. Nesse vídeo de hoje eu vou contar uma experiência de batalha espiritual muito, mas muito forte. Fica por aqui, deixa um like, compartilha com alguém, faz um comentário se você também já passou por isso. E vamos lá começar. Eu sou a Cami Rocha, para quem não me conhece, muito prazer, vai ficando por aqui. Bom, hoje eu vou usar o nome Cacilda para não identificar a minha amiga, mas eu acho mesmo e realmente que ela vai assistir esse vídeo, porque eu vou mandar para ela. Bom, Deus me avisou um dia que a Cacilda iria morrer, mas antes de falar como é que foi todo esse processo de batalha espiritual, de tudo que aconteceu e como que a Cacilda tá hoje, eu vou começar pelo melhor, que é o início. Estava eu aqui na minha igreja um dia ministrando a palavra do Senhor. A minha igreja é aqui, em Jabaquara, Missão Resgate El Shaddai. E eu estava ministrando a palavra do Senhor, estava ali no culto. E assim, vão tendo as oportunidades, o pessoal e tal, cada um tem sua oportunidade. E eu estava esperando, porque a palavra ela é ministrada quase que para o final do culto, para que todo mundo consiga prestar mais atenção. E então entrou Cacilda na igreja com seu marido. Pessoal, quando ela subiu no altar, toda tímida, toda assim, sabe, retraída, envergonhada, eu olhei assim para ela e falei: uau, glória a Deus! Como essa moça é iluminada por Deus. E ali, geralmente, quando eu ministro a palavra do Senhor, às vezes eu louvo, né? E aí o Espírito Santo falou assim comigo: Camila, convida a Cacilda para louvar junto com você. E aí eu falei: nossa, mas muito estranho, né? A pessoa chega na igreja pela primeira vez e eu já ia falar para ela, quer louvar? E eu fiquei ali resistindo. Mas vocês aqui, eu tenho certeza que já sabem que quando o Espírito Santo, ele convida você a fazer algo, é irresistível. E aí eu cheguei por trás dela aqui, assim, falei assim no ouvido dela, falei assim: você sabe aquele louvor Em Tempos de Guerra da Ludmilla Ferber? E ela fez assim, eu falei assim: Deus me pediu para convidar você para louvar junto comigo no final da ministração, você aceita? E ela disse sim. Tudo bem, passando ali o culto, chegou a hora. Eu ainda me lembro da palavra daquele dia porque foi muito especial. Eu acredito que tanto para mim quanto para ela. A palavra foi sobre Neemias. E ali, Deus estava de olho na Cacilda desde o começo, quando ela chegou ali na igreja. E eu não conseguia esconder isso, porque era um sentimento que era diretamente vindo da parte de Deus. E eu ali ministrando, não conhecia a Cacilda, nunca tinha visto Cacilda, vi apenas o marido dela que foi um culto sozinho, mas não conversei com ele, não sabia de onde ele vinha, não sabia quem ele era, não sabia do passado dele, não sabia nada dele. Então, quando eu estava ali ministrando, o Senhor me tomou para dar uma mensagem para eles. E eu me lembro mais ou menos que a mensagem foi assim, que a obra que Deus tinha começado na vida deles, do casal, Deus não tinha desistido, que foram eles mesmos que não quiseram continuar o projeto que Deus já tinha encaminhado para a vida deles. Deus falou mais algumas coisas que eu também não recordo aqui agora. E eu vi nos olhos deles as lágrimas assim, sabe? Se enchendo o coração, porque era o próprio Deus falando com eles. Eu não sabia disso, eu não sabia da vida deles. Eu nunca tinha visto eles. E ali eu preguei e tal, e aí quando foi no final, que era a hora de louvar, eu chamei a Cacilda. Cacilda veio assim, meio envergonhada, mas veio. E ali, quando ela pegou o microfone e abriu a boca dela, uau, ela tem o dom do louvor. Graças a Deus, porque eu realmente precisava de ajuda naquele momento, né? Graças a Deus que o meu louvor sobe direto para Deus, porque os seres humanos eu acho que não gostam muito. Mas enfim, terminou o culto, Cacilda veio falar comigo toda animada, toda feliz, toda alegre, contente.
falando assim, nossa, eu me identifiquei muito com você, nós somos muito parecidas. E ali eu olhei para ela assim, parece que eu encontrei uma alma gêmea para mim, sabe? Foi assim, eu falei, nossa, você parece muito comigo, a gente parece muito, a gente tem uma história muito parecida de vida, de dificuldades, disso, de aquilo. E ali ela falou assim, deixa eu pegar seu WhatsApp, eu quero ficar conversando com você, eu não posso perder você. Foi muito engraçado. O primeiro dia que ela me conheceu, ela já falou pra mim assim, eu não posso perder você. E ali nós mantivemos o contato. Cacilda começou a ir para a igreja regularmente, começou a se levantar espiritualmente. Ah, eu esqueci de falar que nesse dia Cacilda voltou para Jesus, porque ela era afastada dos caminhos do Senhor. E o seu marido também. E ali eu e Cacilda fomos desenvolvendo uma amizade, conversando dia após dia. Cacilda ia para a igreja, eu ia para a igreja, a gente ficava dando risada, né? Porque parecia, assim, é muito engraçado quando você conhece uma pessoa que ela se parece muito com você, assim, sabe? É muito bom, é muito de Deus, é muita bênção. Quando Deus te dá uma amiga, sabe? É totalmente diferente do que quando Satanás te apresenta uma amiga. E ali fomos ficando muito íntimas. A princípio, eu achei que Cacilda era, tipo, perfeita, maravilhosa. E aí foi passando o tempo e todos nós temos defeitos, né? E ali eu fui vendo o porquê de Deus ter colocado Cacilda no meu caminho. Comecei a ver que Cacilda tinha algumas dificuldades e tal. Ela passava por muita batalha espiritual. E aí eu percebi que Deus colocou um amor tão grande em mim por aquela alma que eu comecei a batalhar espiritualmente pela vida dela. Geralmente eu não faço isso se não for por ordem do Senhor. Por quê? Porque se você entrar em uma batalha espiritual que não foi Deus que mandou você entrar, é muito que provavelmente que algumas coisas bem desagradáveis vão acontecer com você. E ali eu descobri que ela tinha problemas com drogas, problemas de infância, muitos traumas, até o momento em que Deus começou a me colocar realmente na batalha espiritual pela vida dela. Eu não sou uma pessoa de me apegar muito a pessoas. Quem me conhece sabe. Alguns dizem que o coração até é de pedra. Eu digo que na verdade é uma defesa. E aí ela foi indo na igreja, só que de vez em quando aconteciam umas coisas muito estranhas. Porque do nada, Cacilda estava na igreja, estava tudo bem, aí acontecia um quebra-pau na casa dela, lá com o marido dela. Desculpa, sei lá direito o que era. E aí, às vezes eu ia olhar o status dela assim, e quando eu olhava, gente, Cacilda tava dançando, Cacilda tava no funk, Cacilda tava bebendo, né? Cacilda estava fazendo entre outras coisas, que eu não vou entrar no mérito aqui. E aí, eu por mim, Camila, eu desistiria dela. Eu largaria ela de mão, né? Porque eu sou um ser humano, sabe? Por tudo que ela passou na vida dela, eu olhar para aqueles status dela e ver ela daquele jeito, gente, real, eu ficava muito, mas muito revoltada mesmo, porque a gente olha para uma pessoa que tá num lamaçal de pecado, sabe? A gente olha para uma pessoa que tá sofrendo, que tá depressivo, que tem problema com entorpecentes, uma pessoa que vive um casamento que só Deus na causa, e a gente se revolta. Se a gente pudesse, a gente resolveria as coisas por essa pessoa. Eu tenho certeza que você tem alguém na sua vida, na sua casa, que se você pudesse, você resolveria os problemas da vida dessa pessoa. Mas só que não pode, cada um tem a sua escolha. Qual era a minha vontade? A minha vontade era esquecer ela. Falar assim, não quer nada com nada mesmo? Então deixa pra lá. Ela que se vire, não tô nem aí. E então, mesmo assim, contra a minha vontade, eu continuava sendo amiga dela e conversando com ela. Eu percebia que às vezes ela ficava muito estranha,
Mas mesmo assim, passando por cima do meu orgulho, eu continuava a amizade com ela. E aí teve um dia que aconteceu um fato muito, mas muito complicado na vida dela. E ela foi para a igreja e nós conversamos com ela, com o marido, e ali naquele dia ela manifestou. E eu achei muito estranho o fato dela ter manifestado com o demônio, porque até então, quem olhava de fora falava assim, nossa, ela é liberta, tá tudo certo com ela, tá tudo ok. Só que desde aquele dia eu já comecei a ficar mais de olho. Ela não estava normal. E uma coisa eu quero falar para vocês. Nesse dia ela estava usando uma coisa que, olha, é um turbante. Sabe aquele negócio, aquele pano que você enrola no cabelo assim? Então, ela estava usando aquele turbante. Quando eu cheguei na igreja, nesse dia que ela manifestou, é que agora eu tô voltando um pouquinho para contar do começo. Eu cheguei na igreja, eu vi ela, eu já achei ela bem diferente. Ela tava com a cara bem pintada, com um negócio aqui assim, né? E eu olhei assim para aquilo, sabe? Porque, irmãos, vamos falar a verdade? Existem objetos que são portais, né, para demônios entrarem na vida das pessoas. E aquele turbante era um portal que Satanás entrava na vida dela, e vai ter coisa bem pior que eu vou contar mais pra frente, não sai ainda não. E aí no final do culto ali, nós oramos tal, repreendemos tal, tudo bem, ok. Aí ela começou a já dar uns declínios, tipo assim, demorar a aparecer na igreja, já tava assim mais se esfriando na fé. E aí eu me recordo que eu tava sempre conversando com ela, sempre Deus estava me dando revelações sobre a vida dela. Se você quer revelações da parte do Espírito Santo, para que você quer revelação? Para você, para mudar sua vida ou para você ganhar na Mega Sena? Então não vai resolver. O Senhor, ele entrega revelações com um propósito. E o propósito de Deus sempre é alcançar almas e salvar almas. Então a Cacilda começou a ficar meio dividida, porque a família dela, algumas pessoas já tinham sido da feitiçaria, né? E aí ela começou a ter um desejo pela feitiçaria. E aí começou, eu via os status dela bebendo com as amigas, ela com aquele negócio no cabelo. Não tô generalizando aqui, pelo amor do Senhor Jesus, eu estou falando sobre esse caso, amém? Sobre esse caso. E ali eu me recordo de um dia ter tido um sonho com ela. Mas um sonho, meus queridos, que olha, era muito real. O sonho era mais real do que eu aqui. E aí eu tive um sonho que eu via ela em um castelo bem fechado assim, um castelo bem grande, e ela estava aprisionada. Quando eu chegava nesse lugar, tinham pessoas com roupas de feitiçaria e com aquele negócio assim no cabelo, né, na cabeça. Eles traziam ela para mim como se ela tivesse presa, mas ela tava tipo assim, oprimida assim, sabe? Olhando para baixo. E aí eu falava assim para ela: "Cacilda, vamos embora, Cacilda, vamos embora daqui". E ela fazia assim, ó, como se ela quisesse ficar com eles ali naquele lugar. E eu olhava assim, eu falava: "Não, não, você não pode ficar aqui". E aí eu ia embora, porque como ela optou por ficar com os feiticeiros, então eu não podia mais fazer nada. E ali eu saí daquele sonho não, né, gente? Eu saí dali daquele castelo no sonho e desci. E aí quando eu descia, eu olhava assim para cima no castelo, eles pegaram ela no sonho, colocaram ela num caixão e levantava ela assim, ó, tipo assim, fazendo a maior festa, exibindo ela. E ela naquele caixão ali, e ela morta. Por quê? Porque eles queriam que ela ficasse com eles, para que eles pudessem matar ela e exibir ela como se ela fosse realmente um prêmio, né?
E ali naquele sonho eu tentava sair dali, mas eu quase morria. Aparecia demônio de tudo que é lado, acontecia um monte de coisa e era eu expulsando e era muitos daqueles assim. Aí tinha uma hora que eu falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar, Senhor, me ajuda. E Deus me dava aquela força assim, eu conseguia sair daquele lugar, mas eu quase morria. E aí quando foi no outro dia, eu liguei para Cacilda. Falei assim, o que tá acontecendo? Eu sonhei isso. E ela não mente para mim. Bom, talvez ela mentiu, mas geralmente eu sempre deixava ela confortável. E aí ela falou assim, Camila, é verdade. Eu tô mesmo com vontade de ir na feitiçaria. Né? E ali eu falei assim, sabe, quando o seu coração se quebra em pedaços, o meu coração se quebrou em pedaços de ver aquela menina voltando para o Senhor Jesus e de ouvir da própria boca dela, ela dizendo que queria ir para aquele lugar. Ela chegou a ir para a igreja e abrir a palavra do Senhor com vontade de ir para um terreiro para poder dançar danças para demônios. E ali foi passando o tempo e eu falei, meu Deus, e quando ela tinha recaída com entorpecentes químicos, que vocês sabem o que é, o Espírito Santo me falava. Eu pegava o telefone, ligava para ela e falava, aconteceu isso aqui com você? Ela falava, aconteceu. E aí passou o tempo assim, e aí teve um dia que eu percebi que realmente ela ia se afastar de Deus. E aí naquele dia eu conversei com ela e falei assim, hoje você tem que estar na casa do Senhor, hoje você tem que estar. E ali eu, Camila, entrei em consagração o dia todo. Foi realmente uma luta para mim, porque eu tenho muita dificuldade de fazer um jejum tão grande, mas eu sabia que era necessário. E aí eu falei para ela, porque eu tava de olho nos status dela e eu sempre via ela com aquele negócio na cabeça. E eu peguei e mandei uma mensagem pro meu pastor, falei, pastor, esse turbante da cabeça dela, o Espírito Santo me revelou que quando ela põe o turbante na cabeça, Satanás senta na cabeça dela. Nesse caso dessa moça, desse turbante, amém? Nesse caso dessa moça, desse turbante, não tô generalizando nada, tá bom? E aí eu falei assim pra ela, falei, olha, eu quero que você vá pra igreja hoje, né? E que você leve esse turbante. E ela já sabia que eu tava de olho no turbante dela, porque eu falava, esse turbante incomoda o Espírito Santo. Né? Esse turbante incomoda o Espírito Santo de Deus. E ali Deus falou para mim, você vai pegar a primeira saia que você usou pregando, né? Que eu geralmente usava aquela saia pregando, porque essa saia está consagrada a mim. Essa saia tá com unção e você vai dar essa saia para ela. Queridos, eu tinha um amor por essa saia. Essa saia representava para mim o começo daquilo que Deus, sabe, fez na minha vida. Foi a saia da minha primeira ministração. Quem lembra da saia rosa sabe que eu amo a saia rosa. E hoje a saia rosa tá com alguém que eu amo muito. E Deus falou assim para mim, você vai dar essa saia para ela. E ali naquele dia eu me consagrei, eu fiz algumas coisas que o Senhor me pediu para fazer com aquela saia, eu ungi aquela saia. E aí eu levei para a igreja e eu falei para ela, você vai levar o turbante para a igreja. E ela falou assim para mim, mas eu não vou desfazer dele, porque no dia em que o meu pai foi enterrado, eu estava com ele. Ele representa força, ele representa isso, ele representa aquilo. E eu já por aqui, ó, quase perdendo a paciência, a minha carnalidade tava pulando pra fora. E eu falei, não, tudo bem. Aí eu já fiquei irritada. Falei, Senhor, ela não vai deixar de desfazer do turbante. E Deus falou pra mim, vai sim.
coloca na sua bolsa o álcool, o fósforo e uma panela que a gente vai tacar fogo nesse turbante hoje. E aí eu fui para a igreja, aquele era um dia que eu ia ministrar também. E aí eu usei aquela saia pela última vez. Eu estava com uma saia por baixo e usei a saia rosa. E ali ela estava com um turbante na bolsa dela naquele dia. E ali, depois da ministração, eu falei o que Deus tinha me pedido ao meu coração, né? Para estar dando aquela saia para ela. No final do culto foi uma luta, né? Foi uma luta. Aí quando eu dei a saia para ela, ela já colocou por cima da roupa. Eu falei: "Coloca essa saia aqui por cima da sua roupa". Ela colocou a saia. Quando foi no final do culto, chegou o meu pastor junto comigo, o marido de Cacilda estava lá também, e a gente falando: "Vamos desfazer disso aqui". E ela olhava assim pro turbante e tipo ficava desesperada. E aí vai, até que daqui a pouco a gente começou, ela falou assim: "Olha, pode pegar o turbante, pode desfazer, pode tacar fogo", né? Aí o meu pastor e eu, o marido dela também tava lá, a gente fez oração. Ali ela manifestou com o demônio de novo, né? Já não era mais a primeira vez. E ali expulsamos o demônio e tal. Aí depois disso, a gente foi ali na frente da igreja, colocou a panela, tacou fogo no negócio e ela ficava assim, ó, só olhando pro turbante, né? Só olhando ali pro turbante. Meus amigos, depois que passou isso, eu passei, sabe, uma batalha espiritual tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Esse vídeo vai ficar bem grande, bem comprido. E ali eu senti uma retaliação muito forte. Por 2 semanas eu fui atacada por demônios. Gente, eu via com o meu olho aberto demônio de capa preta pegando um tridente e jogando assim nas minhas costas. E eu sentia fincada aqui. Eu parecia que ia ter infartos, parecia que eu ia desmaiar. E aquela luta pela vida dela, pela alma dela. E ali ela se afastando de mim, aí ela sumiu. Aí aconteceu que ela sumiu. E aí, certo dia, eu tô aqui na minha casa, e aí ela disse assim: "Ah, eu tô indo em outra igreja, não quero mais ir lá". E eu sabia que era por causa do raio do turbante. Mas eu fiz o que Deus me mandou fazer. E quando você faz o que Deus mandou você fazer, você pode ficar em paz. Você pode perder a amizade da pessoa, mas você fez a vontade do Senhor. E aí um dia eu tava dormindo de tarde, sonhei que ela tinha usado um entorpecente químico. Aí comecei a procurar ela. Mandava mensagem no celular, o celular não aparecia nada, o marido tinha desaparecido, não tinha mais Facebook, não tinha mais Instagram, e eu comecei a ficar desesperada. E aí teve um dia que eu tive um sonho que foi muito, mas muito, muito real. E nesse sonho ela era assassinada. Ela era assassinada. E eu me lembro que eu acordei. E aí no sonho eu não via nitidamente o rosto dela. E aí eu acordei naquele dia e falei assim: "Senhor, quem é essa pessoa que vai morrer? Quem é essa pessoa que vai morrer?" Porque, gente, tava um sentimento dentro de mim de luto. Tava um sentimento de dor dentro de mim, tava um sentimento de que tinha morrido alguém. E ali eu lembro que no meu trabalho, Deus falou assim pra mim: "É a fulana, é a Cacilda". E aí, gente, a gente não tava mais se falando por causa desse negócio aí do turbante, ela tinha desaparecido. Eu já não queria ir mais atrás dela, porque eu pensava assim, eu falei: eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já sofri retaliação por essa menina, eu já sofri ataque, já expulsei demônio, o demônio voltou, expulsou demônio de novo. A minha vontade era, ó, sabe pessoa que é isso que você tem vontade? De, ó, tipo assim, te vira você? Então, aí eu procurei ela, achei,
né? Mas antes disso eu orei em batalha espiritual. Parecia que ia me dar um infarto, meu povo. Eu formigava, quase desmaiava e Deus falava assim, ora, 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 ora. Manda esse espírito de morte embora, manda embora, porque senão ela vai descer à sepultura. Aí corri, orei, consegui achar ela. E aí eu falei pra ela. Falei do espírito de morte, falei, Deus tá te dando livramento, mas acorda pra vida, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não fica do jeito que você tá, sabe, gente? Aquela batalha espiritual assim, ó. E às vezes parece que a pessoa não quer nada com nada. Desculpa, Cacilda, eu sei que provavelmente você tá vendo esse vídeo, mas você sabe como que eu sou sincera, né? E ali eu conversei com ela e ela falou assim pra mim, Camila, é verdade. Ontem eu usei entorpecentes químicos, senti o espírito da morte me rondando, senti que eu ia morrer, comecei a ver alucinações e ali a gente se aproximou novamente. Mas foi uma batalha espiritual pela vida dela e ainda continua sendo uma batalha espiritual pela vida dela. Deus entregou essa moça para mim cuidar dela. Por mais que hoje ela ainda esteja em outra igreja, ela tenha outros pastores, ela tenha líderes, mesmo assim, existe coisas que hoje ela só confia de contar para mim. Eu sempre falei para ela, você pode ser quem você é comigo, não precisa ficar disfarçando. E o amor que Deus colocou no meu coração por essa jovem é uma coisa assim de outro universo. É um amor de mãe espiritual. Hoje ela tá em outra denominação. Para mim, isso não faz a mínima diferença, porque o reino dos céus, ele é um reino. Então, para mim não faz diferença. Eu quero ver ela bem aonde quer que ela esteja. Eu não relatei com mais detalhes, senão o vídeo ficaria muito grande, mas eu sempre estava em contato com a Cacilda. Sempre estou em contato com a Cacilda, conversando com ela, querendo saber como é que ela tá, o que está acontecendo. E ela continua passando por batalhas espirituais. E eu continuo aqui para o que der e para o que vier. Por quê? Porque Deus colocou ela aqui, não porque eu seja boa, mas para mim apacentar. Você se lembra do que o Senhor Jesus fala para Pedro? Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Eu tenho certeza que Deus entregou alguém para você cuidar, assim como pela sua infinita misericórdia, porque eu não sou nada nem ninguém. Deus entregou a Cacilda para mim cuidar. E esse é um relato de batalha espiritual. Se você já passou por alguma coisa parecida, deixa aqui nos comentários, envia esse vídeo para alguém, curte, comenta, compartilha. Bom, como tá a Cacilda hoje? Ela continua passando por muitas batalhas, mas eu continuo aqui. E eu sei, Cacilda, que você vai assistir esse vídeo. Eu quero dizer que eu amo você, que você sabe que eu tenho esse jeito assim, um pouco bruta, mas que eu amo você e que eu não me arrependo de ter passado por essa batalha espiritual, porque quando eu olho para você, é um amor de outro mundo que tem aqui dentro do meu coração, que foi amor que o próprio Deus colocou no meu coração pela sua vida. E eu estarei aqui obedecendo o Senhor sempre que Ele pedir para que eu me intrometa na sua batalha espiritual. Eu estarei aqui servindo ao Senhor e te defendendo espiritualmente todas as vezes que o meu Deus assim mandar. Eu espero que você cresça espiritualmente, amadureça e que se torne constante. Eu tô aqui para o que der e vier, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter assistido esse enorme vídeo. Fique com Deus. Se Deus entregou alguém nas suas mãos para você cuidar e lutar por essa pessoa, obedeça ao Senhor, porque um dia alguém lutou por você. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar em contato. Eu vou adorar conversar e responder a você, tá bom? Fiquem com Deus.